Valentim, boa tarde, né? A gente estava conversando depois do jogo lá contra o Santos, que apesar do resultado, a gente viu alguns pontos positivos, né? Da apresentação, do desempenho da equipe. Até você citou que isso seria até aprimorado ao longo da semana, visando essa partida com o Botafogo. E até baseado em cima do que, pela apresentação e pelo que você disse, e pelo que você fez ontem à tarde, parece que a ideia realmente é essa, de repente manter aquela formação, ou pelo menos a ideia tática para esse jogo com o Botafogo. É mais ou menos por aí? Boa tarde. Eu falei para vocês depois do jogo também que eu tinha gostado de muitas coisas, né? Eu trabalho muito com vídeos e é legal você mostrar para os jogadores também, porque às vezes você tem uma visão do campo de certos lances que você imagina ou imaginou que foi de uma forma e depois vendo friamente com a câmera aberta, que a gente trabalha com a câmera aberta também, te mostra uma outra coisa. Gostei muito da equipe, mas aí cometemos erros que nos fez perder o jogo, né? E eu sempre falo, eu falei para os jogadores que mostrando o vídeo foi muito bacana e a gente procura aproveitar muito esses 20 minutos, 15, 20 minutos de vídeo que a gente mostra, né, de duração, mas que depois ali conversando, revendo, gira em torno de 45 minutos mais ou menos, que foram gols que nós podíamos ter evitado. E isso é que é importante eles saberem, né? Porque quando você fala, o time jogou bem, mas perdeu para o líder do campeonato. Nós podíamos ter tomado 2 gols até nas defesas do Lucas, que ali, sinceramente, foram jogadas que talvez nós estivéssemos muito bem posicionados e que uma jogada de qualidade técnica e de velocidade eles conseguiram. Os gols mesmo em si, os 3, foram erros nossos, ou seja, nós não podemos errar novamente, principalmente nesse jogo contra o Botafogo agora, e repetir coisas boas que nós fizemos. Aí sim, a gente vai forte para conseguir esses 3 pontos. Valentim, o Avaí por muito tempo teve a figura do centroavante, o 9, né? Por muito tempo jogando com esse jogador com esse perfil ali na frente. Você teve na última partida o Lourenço, que joga naquela função, mas tem por característica um perfil de flutuar, de jogar com diversas maneiras ali, né? Pelos lados, pela frente. Dentro de casa, dá para jogar desta forma? Muda um pouco o jeito de jogar, tendo que propor mais sem a figura do 9 específico? Não falei em momento nenhum qual será a equipe, se nós vamos jogar com um jogador mais de origem, né, que Brenner, Daniel Amorim, esses jogadores que são 9 mesmo. Não quer dizer que eles não vão iniciar o jogo. Mas, de todo jeito, o que é importante é nós preenchermos espaço dentro do campo. Não aconteceu contra o Santos, por exemplo, quando nós atacávamos, ter poucos jogadores na área. Isso que não pode acontecer. Ontem o treino mesmo, quem acompanhou, dentro das regras que eu coloquei no treino, foi o número importante de jogadores preenchendo e ocupando esse último terço ofensivo nosso. Até ainda baseado no que você tem como característica não falar o time que você pretende mandar a campo, né? Mas chamou a atenção ontem, pelo menos, naquela formação que a gente observou, que você tem como ideia, de repente, um esboço de equipe, a gente viu o Frigéry trabalhando com esse time. Frigéry que foi bem na partida também, até no Cartola, foi o goleiro da rodada. Qual é a tua ideia ali, já que você tem agora, de novo, o Vladimir à tua disposição, né? Repito, eu não vou falar quem vai iniciar, mas o treino não quer dizer muita coisa, né? Porque eu já falei para vocês que eu misturo, e goleiro é mais fácil ainda de fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que essa vai ser talvez a minha maior dor de cabeça que eu terei aqui, porque eu só posso colocar um. Eu não tenho como improvisar um jogador né, um goleiro em uma outra posição que não seja defender com as mãos. Ou seja, vai ser sempre uma dor de cabeça no bom sentido e tranquilidade para mim. Quaisquer sejam, independente os 3 eu posso pegar e colocar para jogar sem problema nenhum. Então, não vou falar para vocês quem vai iniciar, mas estou super tranquilo em relação aos nossos goleiros. O que já chegou para ti, Valentim, sobre a condição do Igor Fernandes? A gente viu ontem ele fazendo um trabalho específico, né, com a preparação física. A tua expectativa é realmente contar com esse jogador? E o Paulinho, dentro daquilo que você observou ontem, como é que ele foi? Primeiro, a gente procura
dentro de um limite, esperar o jogador até o último treino, que eu sempre falo para vocês. E eu espero de verdade, não é para esconder só não. É para que eu preciso ver o jogador também, né? E nós precisamos ver a recuperação dele, se ele está inteiro, se ele também está treinado, né? Porque às vezes o jogador ele é liberado pelo departamento médico no dia do jogo, sem treinar, em ocasiões muito excepcionais, urgentes, que a gente acaba levando esse jogador até para o jogo. Não tem um problema também, caso ele não jogue. Eu não levei o Paulinho para o banco por número de jogadores que eu podia levar, mas o Paulinho treinou muito bem ontem também. É um jogador que é da posição, conhece bem a posição, tem características diferentes até do Igor, que vai nos dar uma condição boa também, caso a gente não consiga recuperar o Igor. Valentim, no jogo com o Santos, né, pelo menos uma avaliação minha, eu gostei do que vi do Bruno Sávio, né, na apresentação dele. Queria saber uma avaliação maior sobre ele, né, do jogo. Agora você teve mais uma semana de possibilidade de trabalhar com um atleta. O Bruno é um jogador, eu falei até antes da estreia dele, que é um jogador que a gente conta muito, um jogador de características de intensidade alta, de velocidade, de bom drible, tem uma boa finalização. Fez uma boa partida como os companheiros em Santos. É um jogador que, dentro das características, é um estilo que eu gosto, e a gente espera contar com ele para nos ajudar. Já nesse jogo contra o Botafogo e nos demais também. Mas espero mais dele. Ele melhorou, foi um jogador que nos ajudou e chegou um pouquinho depois, mas ele precisa continuar crescendo para nos ajudar mais, porque ele pode dar muito mais do que ele deu contra o Santos. Numa mini meta, Valentim, de 2 jogos em casa, Botafogo e Cruzeiro, qual que seria a pontuação mínima que vocês imaginam nesses 2 jogos para recolocar o Avaí no campeonato? Somente o Botafogo na nossa cabeça. Não tem como pensar no Cruzeiro. Não tem como. Tem só o Botafogo, a gente só estuda o Botafogo agora, a gente só vê vídeo do Botafogo, a gente só treina em cima do Botafogo. Vou escolher os 11 para começar o jogo em cima da escalação, provável escalação do Botafogo. Não tem como. Terminou o jogo, aí sim muda a chave e vamos pensar no Cruzeiro. Ô Valentim, eu não sei se você tem como característica, se você procura olhar muito, né, confrontos, números históricos aí dos jogos das equipes que você trabalha. Eu estava fazendo um levantamento, o Avaí está 8 jogos sem vencer dentro da ressacada, né? São 6 empates e 2 derrotas. E esse é um número histórico, porque nunca aconteceu na ressacada desde a sua fundação, da sua inauguração em 1983. É um número que, de repente, você pode até usar naquela conversa, na parte motivacional, para tentar fazer esse resultado positivo, para quebrar essa marca também? Não são os mesmos jogadores, né? São anos passados. Aí o que eu tenho até de motivacional para passar para os jogadores é aquilo que eles vêm trabalhando. Eu já falei isso para vocês. Então a gente necessita da vitória. Nós teremos o torcedor aqui com a gente, um horário bom para jogar, às 16 horas. Eu acredito que virá mais público do que o jogo contra o Goiás, né? O torcedor, a gente está precisando muito do torcedor, e os jogadores se sentem motivados, se sentem em casa com o maior número. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai muito forte para vencer esse jogo em casa, independente se nós estamos aí com muitos jogos ou não que não vence em casa, né? Então nós vamos, para vencer esse jogo, os 3 pontos que nos interessam. Na saída de campo lá no último domingo, o Betão citou que, apesar da derrota, o time mais uma vez deixou toda a entrega dentro de campo, e tem sido assim nos jogos, falando somente em Campeonato Brasileiro. Mas em outro jogo aqui na ressacada, se não estou equivocado, o jogo do Goiás, ele chegou até a dizer o seguinte: olha, nós estamos chegando no momento de que nós estamos jogando bem, mas não estamos vencendo. Então acho que daqui a pouco chega a hora de jogar mal e vencer. Como é que você tenta trabalhar tudo isso? Jogar mal, vamos lá. Nós acabamos de falar algumas coisas agora que podíamos ter evitado no jogo contra o Santos. Eu quero que eles procurem errar o menos possível. Nós temos que diminuir a margem de erro. Eu não falo só da fase defensiva, eu falo da fase ofensiva. E vencer jogos. Tá?
nós não queremos dar espetáculo domingo. Eu quero fazer um bom jogo para vencer a partida. É lógico que se eu puder escolher um ou outro, eu vou querer os 3 pontos. Mas eu acredito muito na nossa vitória, aliada a uma boa participação, um bom jogo, uma boa apresentação nossa. Isso que eu acredito. Nós conseguiremos vencer o Botafogo se nós jogarmos bem. Se nós formos um time, se nós formos agressivos, se nós formos um time obediente taticamente, nós formos um time muito firme na fase defensiva. Aí no final, fazendo um balanço depois do jogo, na conversa com vocês, acredito, com a vitória nossa, se ela vier, se Deus quiser, vai ser com uma avaliação positiva sobre a nossa atuação.